Fala pessoal do oitavo ano, eu sou o professor Adson Sinício e hoje iremos ter uma aula de matemática para entender lucro e prejuízo e também cálculo de porcentagem. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, o que é lucro? Lucro é se eu pegar uma coisa, eu comprei por R$3, vendo por 5, eu tenho um lucro de 2. Massa! Essa é a ideia de lucro. Então veja aí na tela de vocês o seguinte. O que é lucro? Então, lucro é o retorno positivo do investimento feito em negócio de qualquer natureza. Como assim? Veja aqui, que se eu tenho alguma coisa, tipo um produto, e eu vendo esse produto, o que eu ganhar a mais do que eu gastei, do que eu investi, é lucro. Essa é uma ideia de lucro. Beleza? Então é os custos, é o preço de venda menos os custos, certo? Então, veja aí na tela mais outro exemplo de lucro, que é o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. Então vamos ter a ideia de lucro como sendo a igualdade de quê? O preço de venda menos o preço de custo. Então o lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo. Beleza? Então veja aqui. Lucro. Preço de venda menos o preço de custo. Se eu vendo a R$10 um produto, mas eu faço um valor para fazer ele, eu gasto um valor de R$8, eu tenho um lucro de 2. Beleza? Então essa é a ideia de lucro. Veja aí na tela de vocês o seguinte. Ao comprar uma mercadoria por R$100, e vendê-la por 140, obtemos um lucro de quanto? Você já viu, já falou, que eu escutei daqui que foi 40. Beleza, mas vamos fazer passo a passo. Lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo. Ele vendeu por quanto? Por 140. Então, tira o preço de venda, coloca 140. Tira o preço de custo, coloca... Nesse caso, o preço de custo foi R$100. Então, 140 menos 100, você vai ver que o lucro é 40. Eu coloquei 40 lá, mas é 100. Então, 140 menos R$100 dá 40. Beleza? Então, o lucro foi de R$40. Massa! Você entendeu? 140 menos 100, 40. Show de bola. Então, e agora, na tela de vocês, vamos fazer o seguinte. Ao comprar uma mercadoria por 150 e vender por 110, o que acontece? Aconteceu o quê? Eu comprei por 150 e vendi por 110. O que aconteceu? Mesmo esqueminha, lucro, preço de venda menos o preço de custo. Preço de venda eu vou tirar, eu vendi por 110 e o custo eu gastei 150. Então 110 menos 150 ficou quanto? R$40 negativo. Então, menos 40. Isso quer dizer o quê? Teve lucro? Não. Não teve lucro. Se não teve lucro, o que é que teve? Beleza. Teve prejuízo. Então, tem lucro. Existe lucro negativo? Não. Então, existe um prejuízo. Então, se o preço de venda for menor que o preço de custo, nesse caso é o seguinte, se eu vou vender um preço menor que eu gastei, então eu estou continuando perdendo valor. Então se eu compro por 150 e vendo por 100, eu estou fazendo o quê? Estou perdendo 50. Então estou tendo um prejuízo de R$50. Beleza? Então veja aí na tela de vocês o seguinte, Seu João possui uma venda de um pequeno bairro da cidade. Ele vende garrafa de água a R$1,20 a unidade. Sabendo que uma caixa com 12 ele paga R$ 8,76, qual é o lucro em reais por unidade que João tem? Então veja que você vai fazer o seguinte, ou você calcula o valor de uma garrafa ou o valor das 12. Então, comparar o preço das 12 garrafas. Então, paga R$ 8,00 para comprar as 12, ele vende uma garrafa por R$ 1,20. Logo, 12 vezes 1,20, ele arrecada quanto da venda? R$ 14,40. Então, se ele vender cada garrafa a R$ 1,20, ele tem um lucro após vender 12. Lucro não.
ele tem um rendimento após vender 12, R$14,40. Agora a gente compara o preço que ele comprou e o preço que arrecadou. Se sobrar, ele teve lucro. Veja aí na tela. Então, ó, R$14,40, você vai fazer o lucro agora. R$14,40 menos o valor que ele gastou, que é R$8,76. Logo, o lucro é de R$5,66. Se ele perguntar assim, se você quiser achar o valor de cada garrafa, então você pega R$8,76 que ele comprou as 12 e divide por 12. Acha o valor. Então esse é um valor de uma garrafa. Você pega o valor que ele vende, que é de 1,20, e faz 1,20 menos esse valor. O resultado é o lucro por garrafa. Beleza? Muito massa, não é? Então, ó, ele tem na tela de vocês, um lucro de R$5,66 a cada 12 garrafas. Veja o seguinte, ó. José comprou um imóvel por 120 mil e o vendeu por 140 mil. Algum tempo depois, recomprou o mesmo imóvel por 170 e o revendeu por 200 mil. Considerando-se apenas os valores de compra e venda citados, José obteve um lucro total de quanto? Então veja, ele pegou, vamos ter a primeira ideia de lucro, né? Ele pegou por 120 e vendeu por 140. Então, o preço de venda é 140 menos 120. Nessa operação, ele teve um lucro de 20 mil. Beleza, guarda aí. Agora vamos fazer o próximo procedimento. Ele compra, nesse caso eu chamei PV, é o preço de venda, e o PC é o preço de custo. Ele vende 200 mil menos, ele comprou por 170 mil, vai dar 30 mil. Então ele pegou 30 mil nessa operação e 20 mil na outra. Vamos dizer assim que ele teve um lucro de 50 mil. Ou então você pode fazer outro exemplo, né? Somar o preço que ele gastou, somar os preços que ele vendeu e fazer essa subtração. Massa? Então veja aí mais este exemplo. Um investidor comprou uma casa por 50 mil e gastou 80% dos custos em reparo. Mais tarde vendeu a casa por 120. De quanto foi o lucro? Então vamos ter a ideia primeiro de porcentagem. 80% do custo. Então, ó, de 50 mil, o custo foi de 50 mil. 80% de 50 mil. Então vamos ver na tela aí, conforme você vê, que 80% de 50 mil, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro modo, 80% de 50 mil. 80% é 80 sobre 100. O dia é vezes 50 mil é 50 mil. Você realiza a multiplicação. 80 vezes 5 mil dá esse valor, 4 milhões. Certo? Dividido por 100, 40 mil. Então, 80% de 5 mil é 4 mil. Beleza? E o segundo modo, você vai pegar esse 80% e transformar em um número decimal, que vai dar 0,8. Pega 80, né, 80%, divide por 100. É o que a gente acabou de fazer no primeiro modo. Dá 0,8. 0,8 vezes 5 mil, nesse caso, vezes 50 mil, vai bater 4 mil. Beleza? Nesse caso é 40 mil. Então, ó, 40 mil. Ele gastou 40 mil para a reforma. Então, entenda o seguinte. Ele comprou um imóvel por 50 mil. Nesse imóvel, esse preço que ele gastou para comprar de 50 mil, ele fez uma obra com 80% desse valor. Então, ele fez com 40 mil. Então, pegou 40 mil e pegou os 50 mil. Então, ele gastou de cara 90 mil. Então, ele gastou 90 mil. E depois ele vendeu por 120. Veja aqui, o que ele vendeu é maior do que ele gastou. Então, teve um lucro aí. Vamos encontrar agora este lucro. Veja que o custo total, 50 mil mais 40, né, que ele usou para a reforma, ele teve um custo total de 90 mil. Logo, o lucro é PV menos PC, né, preço de venda menos o preço de custo. Ele comprou, né, ele vendeu por 120 mil e comprou por 90, né, porque entrou os 40 mil também nesse custo. Então, ficou um lucro de 30 mil. Então, ele comprando uma casa por 50 mil, reformando, né, gastando 40 mil e vendeu por 120,
para ele foi um bom negócio, porque ele teve um retorno de 30 mil, beleza? Então, ó, vamos ver mais este exemplo, o seguinte, depois de um desconto, um tênis que custava R$ 175 passou a custar R$ 161. Qual foi a taxa percentual de desconto? Veja aqui. Na questão anterior, a gente encontrou porcentagem, 80% de. Nesse mesmo exemplo, a gente pode encontrar 20% de, 10% de. É só fazer o valor sobre 100 vezes o valor que eu quero. Então, se eu quero 20% de 40, 20 sobre 100 vezes 40. Então, já nessa questão aí, que a gente está fazendo agora, ele teve um valor, esse valor reduziu. Ele quer saber a porcentagem. Se liga aí e entenda. A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, o valor foi 175 e passou para 161. Então, ele quer saber essa porcentagem que tem aí. Então, se liga aqui. Percentual, você vai fazer o seguinte, ó. Pega o valor final e divide pelo valor inicial. Feito isso, beleza, acabou-se. Você faz, ó, preço, valor final, 161. O valor inicial, 175. Se você dividir, ó, deu 0,92. Isso quer dizer o quê? Que é 92%. Então, se esse valor é 92%, reduziu quanto? Você faz 100 menos 92, 8%. Então, teve 8% de desconto. Então, veja aqui. Todas as vezes que tiver um valor e ele transforma em um outro, pega esse valor final, divide pelo inicial, você vai ver a porcentagem. Se aumentar, vai ser o maior, vai dar mais de 100, 1, alguma coisa, passou de 1. Então, houve lucro. Se houve redução, prejuízo ou desconto, vai ser abaixo de 1. Então, veja aí na tela o seguinte. O salário de Silvana teve um aumento de 6%, passando a ser 2.650. Qual era o seu salário antes do aumento? Então, veja que tem 2.650 igual a 106%. Como assim? Igual a 106. Ele não teve um aumento de 6%? Então, o valor que é 100 mais 6, 106. Então, 2.650 igual a 106%. Eu quero saber 100% quanto é. Então, nesse esquema, ó, você vai desconsiderar a porcentagem e essa vírgula fica nesse processo. Beleza? Você veja aqui. Pega o valor, encontrou o 106%. 100% quanto é? Então, faz meio pelos extremos. 2.650 vezes 6 é igual a essa incógnita, que é x, vezes 106. Então, fica 106x é igual a 2.650 vezes 100. Realizando a multiplicação, vai passar dividindo, né? 106 dividido. Então, vai ficar 265.000 dividido por 106. Vai bater um valor de 2.500. Então, o preço do salário de Silvana antes desse aumento era de 2.500. Então, veja, nessa questão, o que aconteceu? Ela tinha um valor e recebeu 106%. Esse valor ela não disse, não foi informado, mas foi informado que depois desse aumento de 106%, recebeu o salário de 2.650. Ele quer perguntar qual foi esse salário. Então você vê, 2.650 equivale a 106%. 100 equivale a quanto? Faz o meio pelos extremos que você encontra. Veja aí na tela mais este exemplo. O preço de custo de uma mercadoria é de 210. Para que tenha um lucro de 20% na venda dessa mercadoria, por quanto devo vendê-la? Então veja a ideia aqui, 20%. Então, encontrar 20% de 210. 20 sobre 100 vezes 210. Todas as vezes, porcentagem, você pode fazer desse formato. 20 sobre 100 vezes 210. Realizando a multiplicação de 20 vezes 210, 4.200. Dividido por 100, 42. Então, ó, tem um lucro de 20% de 210. Você vai somar esse 42. Então, para que ele tenha um lucro de 20%, ele tem que vender R$ 252 dessa mercadoria. Beleza? Então, veja
mais este exemplo e entenda a parte de porcentagem, né? Vê, uma calçada custa 82. O desconto para pagamento à vista e no dinheiro de 15% de desconto, beleza. Qual é o preço da calça dentro dessa condição? Então, uma calça 82, ele vai ter 15% de desconto. Então, vamos achar 15% de 82, quanto é? Mesmo esqueminha. 15%, 15 sobre 100 vezes 82, multiplica, 15 vezes 82 vai dar 1.230. Se eu dividir por 100, 12,3. Como ele fala desconto, vai subtrair. 210, nesse caso, é 82 menos 12,3, que vai bater 69,3. Então, ó, nesse caso é 15% de 82, certo? Então, ó, desconto de 4%. Veja agora na questão, na tela de vocês, o seguinte. Quanto devo pagar por um terreno a prazo se comprado à vista, ganho um desconto de 4%, equivalente a 1.600. Veja que nessa questão, ele diz que 4%, esse desconto de 4% corresponde a 1.600. Então, é aquela mesma ideia do salário. 4%, 1.600. 100%, quanto é? Veja aí na tela. 1.600 é igual a 4%. 100% é igual a quanto? Você desconsidera a porcentagem depois da vírgula porque é zero. Então, você faz meio pelos extremos. 1.600 vezes 100 é igual a 4x. Realizando a multiplicação, deu esse valor de 160.000 igual a 4x. Passo 4 dividindo, tem um valor de 40.000. Então, ó, esse preço desse terreno é de 40.000. Beleza? Então, veja que nesta questão, de vez ele dá um aumento, ele já informa a porcentagem e o valor desta porcentagem. Então, 4% equivale a 1.600. 100 equivale a quanto? Meio pelos extremos. Beleza? Mais um exemplo. O exemplo de uma empresa que faturou 20.000 em um mês e teve custo de 13.000 no mesmo período. Qual é a porcentagem de lucro? Perceba que nós estamos criando situações envolvendo lucro, beleza? E também com porcentagem. Então, vê que o lucro é preço de venda menos o preço de custo, do 20.000 menos 13.000, 7.000. Aí ele quer saber, 7.000, quanto é de 20.000? Quantos por cento é? Então, aquela ideia, 7.000, quanto é de porcentagem? É aquele mesmo esqueminha do percentual. O valor final dividido pelo valor inicial. O valor final é 7.000 e o inicial é 20.000. Se a gente dividir, 0,35. Como ele já quer saber essa porcentagem, então equivale a 35%. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Agora, iremos fazer algumas porcentagens para que você entenda melhor o cálculo da porcentagem. Veja aí na tela de vocês. Então, temos essas porcentagens. 30% de 1.500. Como é que você vai fazer? 30 sobre 100 vezes 1.500. Perfeito. Multiplica em cima. 30 vezes 1.500 dá 450.000. Dividido por 100, 450. Então, outro esqueminha. 12 sobre 100, que é 12% de 120. 12 sobre 100 vezes 120. Multiplicando, 1.440 dividido por 100. Anda duas casas, que eu vou dividir, 14,40. Depois, 27% de 900. 27 sobre 100 vezes 900. Multiplica com 24.300 dividido por 100, 243. Veja que é passo a passo desse mesmo jeito. E agora você consegue entender e fazer qualquer porcentagem. Vamos continuar. 55%, ó, 55 sobre 100 vezes 300. Realizando a multiplicação, 55 vezes 300 dá 16.500. Dividido por 100 dá 1.000, nesse caso é 165. 98% de 450, 98 sobre 100 vezes 450. Equivale 44.100 dividido por 100, 441. Então, com isso, a gente entendeu a porcentagem e iremos fazer
mais alguns exemplos aí na tela. O seguinte, ó, lucro você sabe que é soma a porcentagem no valor inicial. Então, se você quer saber o lucro, você acha a porcentagem e soma. Ele teve um aumento de 20%. Então, pega o 20%, pode encontrar e soma. Essa é a ideia. Se for prejuízo, você subtrai. Então, veja esse exemplo. Em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos e meninas tem na turma? Então, 45% ou 45 sobre 100 de 40, vezes 40. Realizando a multiplicação, 1.800 dividido por 100, você vê que são 18 meninos. Para encontrar as meninas, é só subtrair. 40 menos 18 vai bater 22. Mais um exemplo, numa televisão que custava R$ 900, teve um aumento de 50. Qual foi o percentual do aumento? Veja aí. O valor inicial foi de 90. O valor final, ele somou 50. 950. Ele quer o percentual de aumento. Olha o esqueminha do percentual. O valor final dividido pelo valor inicial. Você vai dividir, ó, 950 dividido por 900. Por que 950? Ele é o valor final. Dividido por 900. Veja que vai dar um valor maior do que 1. Então, houve um aumento. Então, o que passou é a porcentagem de aumento. Se eu subtrair de 1, vai dar 0,0555. Eu multiplico por 100, é a porcentagem, ó, 5,55. É só andar 2 casas para a direita. Então, ó, quando for cálculo da porcentagem e for maior do que 1, você tira 1, vai achar esse valor. Anda 2 casas, é o percentual de aumento. Massa, não é? Mais um exemplo aí na tela de vocês, ó. Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e procurando em diversas lojas achou que queria por 620. Finalmente, no fim de semana, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos. Então ele quer saber o quê? 20% de 620. Mesmo esqueminha, 20 sobre 100 vezes 620. Se você multiplicar 12.400 vezes 100, dividindo por 100, vai dar 124. Então, 20 sobre 100 vezes 620, 12.400 dividido por 100. Equivale a um resultado de R$ 124. Como foi um desconto de 20%, então a gente achou que 20% de 620 é 124, então 620 menos 124, o valor que ela comprou essa televisão foi de 496. Beleza? Então a aula de hoje a gente entendeu a ideia de lucro, a ideia de prejuízo, a porcentagem, encontrar o percentual de aumento, beleza? Então, ó, qualquer dúvida, reveja essa aula, procure o professor e também pode perguntar a nós através dos nossos canais no YouTube. Forte abraço e até a próxima.